Eu sei o que você tá pensando. Que é mais uma daquelas histórias de gringo que vai pra Tailândia atrás de sexo fácil. Mas não, não foi bem assim. E é por isso que essa história nunca saiu da minha cabeça. Porque o que eu vivi naquela noite em Phuket, com aquela mulher de olhos escuros e pele quente, não foi só desejo. Foi uma avalanche. Uma experiência tão intensa, tão crua, que eu nunca mais consegui fazer amor da mesma forma. Tudo começou com um olhar. Um único olhar. Eu estava sentado num bar de frente pro mar, cerveja na mão, suor escorrendo pelas costas por causa do calor abafado da ilha. Ela passou devagar, com um vestido preto colado no corpo, e me encarou. Não sorriu. Não piscou. Só me olhou como quem dizia, você vem ou não? E meu corpo reagiu antes da minha mente. Quando percebi, já estava seguindo ela pelas ruelas escondidas de Patton. Ela andava como quem sabia exatamente onde aquilo ia terminar. E eu? Eu não estava nem respirando direito. Entrei num hotel barato, com paredes descascadas e cheiro de incenso. Subimos sem trocar uma palavra. No quarto, ela trancou a porta, encostou as costas e me puxou pela camiseta. Me mordeu. Com força. E foi aí que eu entendi, aquilo não ia ser suave. Ia ser selvagem. Real. Mas o que eu vivi ali dentro, aquilo mexeu comigo de um jeito que eu não esperava. Porque por trás daquela pele quente, daquela boca voraz e daquele corpo cheio de curvas, havia um vazio. Um buraco que eu conhecia bem. E talvez fosse por isso que a gente se tocou daquele jeito. Como se cada movimento fosse uma forma desesperada de se sentir vivo, nem que fosse só por uma noite. Eu não fui pra Phuket em busca de sexo. Não no começo, pelo menos. Eu fui porque precisava fugir de mim mesmo. Minha vida no Brasil estava sufocante, um término recente, dívidas acumulando, aquela sensação de que o mundo girava e eu tinha ficado parado no tempo. Quando um amigo jogou a ideia da Tailândia no grupo, eu comprei a passagem sem pensar. Só queria sumir. Respirar outro ar. Me perder em outro lugar. Cheguei em Phuket numa tarde abafada, com o céu laranja queimado e o mar parecendo um espelho turvo. Me hospedei num hostel simples, peguei uma cerveja e fui andar sem rumo pela cidade. Eu queria silêncio, mas Phuket não permite isso. A cidade te chama. Te provoca. A cada esquina, mulheres dançam, bares piscam, motos zumbem como mosquitos, é um caos sensual. E naquele caos, eu me senti vivo de novo. No terceiro dia, alguma coisa mudou. Eu não queria mais só observar. Queria participar. Me envolver. Deixar o corpo falar por mim. Foi nesse dia que eu a vi. Ela saía de um salão de massagem, mas não como cliente. Ela era funcionária ali, mas não qualquer uma. Tinha um andar que hipnotizava. Cada passo dela era uma provocação. E quando ela me olhou, foi como se o tempo parasse. Não era só desejo. Era chamado. Um convite mudo. E eu aceitei. Comecei a segui-la de longe, sem vergonha, sem pressa. Ela não se incomodou. Só olhou por cima do ombro, sorriu com um canto de boca e entrou numa viela escondida. Meu coração disparou. E eu fui atrás. Sem pensar. Sem calcular. Porque às vezes, o corpo toma decisões que a mente não tem coragem de tomar. Foi assim que eu cheguei naquele hotel escondido. E foi lá que tudo começou. Ou terminou. Ainda não sei. Ela não disse uma palavra. Só me olhou de novo quando entrou no hotel. Um prédio velho, meio escondido, com uma recepção que cheirava jasmim queimado e madeira úmida. Pegou a chave do quarto como se já soubesse que eu a seguiria. Subiu devagar. Quadris firmes, cintura fina, pés descalços. Cada movimento dela era poesia suja. E eu? Um espectador que mal respirava. No terceiro andar, ela abriu a porta do quarto,
Encostou na parede e esperou. Era um convite descarado. Um teste. Ou talvez, um ritual. Entrei. O ar-condicionado tossia ar quente, e uma luz amarelada deixava tudo com cara de filme dos anos 90. Havia um espelho grande na parede, uma cama de casal com lençol branco, e o silêncio mais pesado que eu já senti na vida. Ela trancou a porta com a chave. Depois se virou. Devagar, como se estivesse saboreando minha reação. E sem dizer uma palavra, tirou o vestido preto. Por baixo, não havia nada. Nada. Apenas ela. Inteira. Livre. Me olhou com um misto de desafio e desejo. E eu, paralisado, entendi ali, aquela mulher era selvagem. E naquele quarto, quem mandava era ela. Ela se aproximou, tirou minha camisa com pressa, como se o tempo estivesse acabando. E quando encostou os lábios no meu pescoço, senti um arrepio que começou no calcanhar e terminou no peito. As mãos dela eram quentes, e sabiam exatamente onde tocar. Eu estava tremendo. Era um desejo diferente. Quase perigoso. Como se estivesse à beira de um precipício, e ela dissesse, se joga. E eu me joguei. A forma como ela me empurrou na cama me pegou desprevenido. Havia uma urgência nos movimentos dela, mas também controle. Ela subiu em cima de mim, olhou nos meus olhos e tirou o elástico do cabelo. Os fios negros caíram nos meus ombros, e o perfume dela me envolveu como um feitiço. Relaxa, ela disse com um inglês arrastado, quase sussurrando. Mas o que eu senti era tudo, menos relaxamento. Era excitação pura. Ela começou a me beijar de um jeito que parecia ritualístico. Primeiro o pescoço. Depois os ombros. Depois o peito. Cada beijo deixava um rastro quente. Quando chegou na minha barriga, eu quase pedi para ela parar. Não por medo, mas por não aguentar mais o suspense. E ela percebeu. Sorriu. Me olhou com aquela cara de quem sabe exatamente o que está fazendo. E continuou. Mais lenta. Mais firme. Subiu de volta, sentou no meu colo e se encaixou. Sem cerimônia. Sem preliminar. Foi direto. Mas o que aconteceu ali não foi sexo comum. Foi algo animal. Ela rebolava com uma precisão hipnótica, os olhos fixos nos meus, como se estivesse tentando me dominar. E estava. Porque naquele momento, eu era todo dela. E ela sabia disso. Ela me montava como se dançasse. Como se cada movimento tivesse um significado ancestral. O som do nosso corpo batendo era abafado pelo barulho do ventilador. Mas dentro da minha cabeça, tudo era ruído. Gritos. Confusão. Tesão. Loucura. E prazer. Muito prazer. O tipo de prazer que não é só físico. É emocional. Quase espiritual. A cada gemido dela, eu senti o mundo girar. E por um instante, eu me esqueci de quem eu era. Só existia ela. E o agora. Ela goza primeiro. Quase sem som. Só fecha os olhos, morde o lábio, e o corpo inteiro estremece. Eu acompanho logo depois. Me afundo nela como se fosse casa. Como se estivesse voltando para algum lugar perdido no tempo. Caímos os dois de lado na cama. Ofegantes. Suados. Grudados. Ela não disse nada. Só ficou com a cabeça no meu peito, escutando meu coração bater feito tambor. Eu passava os dedos nos cabelos dela, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Porque foi diferente de tudo. Diferente de qualquer outra mulher. Ali tinha alma. Tinha dor. Tinha necessidade. E eu senti tudo isso. Ela pegou um cigarro da gaveta, acendeu e me ofereceu. Recusei. Ela tragou fundo e soltou a fumaça como quem solta fantasmas. Depois me olhou,
e disse: "Você tem olhos de homem triste." Aquilo me acertou como um soco. Não respondi. Porque ela tinha razão. Porque ela viu algo que ninguém via. E talvez, por isso ela tenha me escolhido. Ficamos em silêncio. O corpo saciado, mas a alma em combustão. Ela levantou, foi até o banheiro. Fiquei olhando o reflexo dela no espelho. E ali, naquela imagem borrada de vapor, percebi o que me incomodava. Eu não queria que fosse só uma noite. Mas o que fazer com isso? Com esse desejo de ficar? Com essa conexão que explodiu no meio de um quarto barato em Fúquia? Quando ela voltou, deitou do outro lado da cama. Sem encostar. Como se já tivesse voltado para dentro da própria concha. E eu, me senti mais nu do que antes. Porque sexo nenhum preenche o vazio de quem não sabe o que está buscando. E naquele momento, eu já não sabia se tinha encontrado algo, ou só me perdido mais. Mas o que eu sabia era, aquela mulher, tinha deixado algo em mim. Algo que nem o tempo ia apagar. A noite parecia infinita. Eu não sabia se queria dormir ou ficar ali acordado para sempre, escutando o silêncio ao lado dela. Mas ela parecia distante agora. O corpo ainda quente, mas a mente, longe. Me virei para ela e perguntei, quase sem querer: "Você faz isso sempre?" Ela olhou para mim, séria. "Você faz", devolveu, com aquele sotaque cortante. Aquilo me calou. Ela se levantou, pegou uma garrafa de água, tomou um gole e disse: "Os homens sempre querem mais depois do prazer. Sempre querem saber quem eu sou. Mas ninguém aguenta ouvir." Eu engoli seco. Ela não estava falando com raiva. Estava só, exausta. Como quem já viu essa história se repetir várias vezes. E ali, pela primeira vez, eu quis escutar. De verdade. "Eu venho de Chiang Mai", ela disse. "Fui vendida para esse spa quando tinha 17. Aprendi a me defender com o corpo. E hoje, ninguém encosta em mim sem pagar." A frieza das palavras dela contrastava com o calor do que a gente tinha vivido. E eu senti uma vergonha absurda por estar ali, nu, ao lado de alguém que usava o próprio corpo como armadura. Mas ela continuou: "Com você foi diferente." Eu deixei. E isso me assusta. Aquilo me desmontou. Eu queria abraçá-la. Dizer que ela podia confiar. Que eu não era como os outros. Mas, quem era eu? Um turista perdido, fugindo de um passado recente. Talvez não tão diferente assim. A diferença é que agora, eu também estava exposto. E foi naquele silêncio entre a dor dela e o meu desejo de proteger que eu entendi: o sexo mais forte que a gente sente não é o que explode o corpo. É o que escancara a alma. As horas passaram lentas, como se o tempo estivesse cansado de andar. A gente dividiu a cama em silêncio, mas algo mudou. Não era mais sobre desejo. Era sobre dor compartilhada. Ela deitou de bruços, e eu tracei com os dedos a linha da coluna dela. Devagar. Como se cada vértebra fosse uma memória. E cada memória, uma cicatriz. Ela falou de coisas que não tinha obrigação de me contar. Abusos, fugas, noites chorando no banheiro de hotéis baratos. E eu fiquei ali, ouvindo. Não como um herói que ia salvá-la, mas como um homem finalmente entendendo o que significa estar com alguém de verdade. Mesmo que fosse por poucas horas. Mesmo que fosse só naquela ilha. Quando ela adormeceu, o rosto relaxado, a boca entreaberta, eu senti algo estranho no peito. Uma mistura de amor e impotência. Vontade de levá-la embora. De tirá-la daquele mundo. Mas o que me doía mais, era saber que talvez ela nem quisesse ser salva. Às vezes, a dor se torna casa. Acordei no meio da madrugada. Ela ainda dormia. Abracei ela por trás, devagar. E ela, mesmo dormindo, se encaixou em mim.
Como se estivesse esperando aquele abraço há anos. E pela primeira vez desde que pisei em Phuket, eu chorei. Não de arrependimento, mas de alívio. Porque, mesmo em meio ao caos, à luxúria e à escuridão, eu tinha encontrado verdade. E isso, naquele lugar, era raro. O sol bateu fraco na janela, e o ventilador continuava rodando, preguiçoso. Quando acordei, ela já não estava na cama. O lençol ainda quente. Um cheiro leve de incenso no ar. Me vesti devagar, com medo de que aquilo tudo tivesse sido só um delírio. Mas aí, vi o bilhete na cômoda. Um pedaço de papel dobrado com caligrafia delicada. Don't look for me. Just remember how you made me sentir. Aquilo me arrepiou. Não era um adeus. Era um pedido. Um selo. Um tipo de amor que não precisa durar para ser verdadeiro. Desci as escadas com a alma leve e pesada ao mesmo tempo. O recepcionista me olhou como se soubesse de tudo, mas não disse nada. Lá fora, Phuket seguia pulsando. Os bares, as buzinas, os turistas com camisetas coloridas e olhos vazios. Mas eu não era mais um deles. Não depois daquela noite. Caminhei até a praia. Sentei na areia. E deixei o mar me lavar. Por dentro e por fora. Nos dias seguintes, tentei reencontrá-la. Passei pelo spa onde ela trabalhava, esperei por horas, mas nada. Perguntei, mostrei uma foto do bilhete. Ninguém sabia. Ou fingiam não saber. Era como se ela tivesse evaporado. Ou talvez, nunca tivesse existido de verdade. Mas toda vez que eu voltava ao quarto do hotel na memória, sentia ela comigo de novo. Comecei a escrever sobre ela num caderno de capa vermelha que comprei num camelô. Não o nome, porque eu nunca soube de verdade. Mas os gestos. O toque. As frases. O olhar. Aquela intensidade toda. Eu não sabia se estava tentando eternizá-la ou apenas me lembrar de como é sentir algo real. Conheci outras mulheres depois. Até tentei repetir a fórmula. Mas nada. Ninguém. Porque o que aconteceu naquela noite em Phuket não foi só físico. Foi alma tocando alma. Corpo quebrando barreiras. Uma dança entre dois seres despedaçados tentando, por um momento, se sentir inteiros. E talvez tenha funcionado. Mesmo que só naquela noite. Os amigos perguntaram se eu tinha feito a festa. Ri por fora. Morri por dentro. Como explicar que o momento mais intenso da viagem não teve festa, nem música alta, nem bebida? Teve dor. Teve cura. Teve olhos nos olhos. Teve uma mulher que me mostrou mais sobre mim do que anos de terapia. E que me amou do jeito mais verdadeiro, sem me pedir nada em troca. Naquela ilha de excessos, eu encontrei o essencial. E nunca mais fui o mesmo. Hoje, às vezes, acordo no meio da madrugada com o corpo suado e o coração acelerado. É como se ela tivesse me visitado em sonho. Como se o corpo ainda se lembrasse do toque, mesmo anos depois. E eu sorrio. Porque ela não se foi. Ela só virou memória. Daquelas que não enfraquecem com o tempo. Se algum dia eu voltar para Tailândia, não vou procurá-la. Porque ela já está aqui. Em mim. No meu jeito de olhar. No meu silêncio depois do prazer. No cuidado com o toque. E principalmente, no respeito por tudo aquilo que a gente não entende, mas sente. Ela me ensinou que o prazer real é aquele que deixa a marca. Que faz você fechar os olhos e lembrar não do corpo, mas da alma. Essa não é só uma história sobre sexo com uma tailandesa. É uma história sobre se permitir ser tocado por alguém, de verdade. Sobre abrir feridas. Sobre não fugir. Sobre se ver no espelho de outro corpo. E perceber que, às vezes, uma única noite pode te transformar mais do que anos de rotina. Por trás de cada toque, há um passado.
E por trás de cada noite, uma chance de cura. Mas só se você tiver coragem de sentir. Sem medo. Sem defesas. Se essa história te fez lembrar de alguém, compartilha com quem vai entender. Se você já viveu algo parecido, uma conexão louca, intensa e real, me conta nos comentários. Às vezes, desabafar também é um jeito de continuar vivendo. E se você quer mais histórias assim, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa seu like. A gente se vê no próximo vídeo.